espartanos! Bom dia pessoal, excelente quarta-feira para vocês aí. E é isso aí, espartamos junto pessoal, espartamos junto. Gostaram aí da entrevista com o Gutão aí do baixo? A gente falou sobre música, a gente falou sobre a música como forma de curar a depressão, né? E claro, o amor e o carinho da esposa dele, que história de amor top de linha, né pessoal? E religião também. Então, se você não curtiu ainda, vai lá, assiste a entrevista com o Guto aí. Entrevista espartana, ficou muito boa, muitos conceitos valiosos, né, de família, de como ser um pai hoje em dia na vida moderna, sobre a gravidez feminina, nesse período que a mulher passa, a desregulação dos hormônios. Eu acho que ficou uma entrevista com muito conteúdo, pessoal. Além da batalha do músico, do dia a dia do músico, né? E é isso aí, forma de superação, né, de depressão, de estados emocionais destrutivos e como é que você pode dar a volta por cima utilizando essas ferramentas. Religião, o amor de uma pessoa, a música em si, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito, compartilha esse vídeo aí para quem você acha que pode curtir essa mensagem e espartamos junto aí. Além de ativar o sininho aí, ativa esse sininho aí para você estar sempre recebendo as notificações aí do canal. A gente está diariamente fazendo shorts, né? Eu fico picando as entrevistas aí, fazendo shorts delas, né, diariamente, mas o ideal é você poder ver a entrevista completa para entender todo o contexto também e não só um corte, né? Isso aí é importante, né, para as coisas não saírem de contexto. Bom, pessoal, a gente continuando aqui a história do livro de Steven Pressfield, meu amigo no Instagram, tenho muita honra e orgulho de ser amigo dele, né, Portões de Fogo, né? E aqui, pessoal, a gente está falando justamente da situação horrível que Cheones aqui de Omash passou, de ter a casa incendiada, de ter a família perdida, né? Uma situação muito triste. E eu achei que teve umas frases aqui meio impactantes, sabe? Que eu acho que vale a pena repetir, que eu falei no último podcast, mas são frases assim que, né, nos tornam... traz o pensamento para a gente fazer mais reflexões em cima, né? Então, por exemplo, do último podcast, repetindo um pouco aqui, voltando um pouquinho, pessoal, só para complementar mais... Achei muito assim, impactante, para falar a verdade. A palavra é essa, impactante. Essa questão aqui, ó. Meninos que se tornam homens e homens que acabam virando meninos. Pessoal, a vida vai te colocar situações muito complicadas. E às vezes o problema vai ser tão grande que aquele mais forte, aquele homem mais corajoso, vai virar uma criancinha, vai virar um menino indefeso, perto de tanta devassidão, né? Perto de tanta dor. Foi assim que aconteceu quando eu perdi meu pai, inclusive. Eu perdi meu pai e, né, a gente se acha homem, valente e tal, mas de repente quando eu perdi meu pai, eu voltei a me sentir um menino de novo, desamparado, né? E a vida te coloca situações e às vezes você tem que fazer justamente o contrário. Da mesma forma aqui, né, falam que meninos que se tornam homens. E de certa forma é uma passagem, né? É uma passagem. A vida te coloca em situações às vezes tão difíceis que você tem que amadurecer. E nesse amadurecimento você acaba, né, virando um guerreiro, você acaba se tornando um homem. Se você não recua perante os problemas que a vida te joga, se você tem amigos, se você tem família, e mesmo que você não tenha nada, mas você continue indo para frente, né, você acaba realmente arrancando aquele lado menino de dentro de você e realmente se tornando um homem completo. Um homem que está aí na vida forte, firme, para desafiar qualquer coisa que aconteça, né? Então, essa dualidade aqui, eu achei que foi muito legal no texto. E essa mesma dualidade aqui foi usada aqui na seguinte frase também. Escravos que se libertaram, né? E homens livres que se tornaram escravizados. Quer dizer, às vezes, pessoal, a gente está numa situação, às vezes numa relação abusiva, às vezes com um familiar ou com um amigo, enfim... ou então numa relação de emprego, que você não aguenta mais seu emprego, e você se sente um escravo daquele contexto, escravo do dinheiro. Às vezes você não pode abandonar aquela situação porque você precisa do dinheiro, né? Você não pode sair daquela empresa, mas de repente você consegue sua liberdade, de repente você vê que sua saúde mental é mais importante do que dinheiro, né? De repente você vê que o seu psicológico, a sua paz, a sua noite de sono é mais importante do que ficar mantendo aquele relacionamento abusivo ou ganhando aquele bônus, aquela comissão na empresa que você trabalha, né? Então, é realmente sair da escravidão, trazendo para a vida moderna, né? O que seria escravidão na vida moderna? Não é escravidão
que eu estou falando aqui dos escravos antigamente, mas hoje em dia a gente está preso e escravo de um monte de coisa. Escravo de pessoas, de relacionamentos abusivos, escravo de dinheiro, escravo dos próprios vícios, né? Como eu falei também no último vídeo, a gente às vezes é escravo do açúcar, às vezes a gente é escravo do sexo, às vezes a gente é escravo, né, de prazer, de luxúria, dos nossos pecados capitais mesmo. A gente é escravo de festas, não pode perder uma festa, né? Às vezes a gente é escravo de WhatsApp, de mídias sociais, de postar no Instagram, de escravo de like, tem que ganhar like, né? E é impressionante como é que essas coisas acontecem. Então a gente tem um lado que a gente é escravo de uma coisa e a gente pode se libertar, mas de certa forma a gente pode ser livre também e ser escravizado por muitas coisas, né? Essas coisas que eu acabei de citar. Você é uma pessoa livre, você tem um caminho pela frente, você tem o livre-arbítrio e de repente você escolhe ficar preso na droga, ficar preso na bebida, ficar preso nos vícios, né? Às vezes do sexo, às vezes do açúcar, às vezes de não conseguir ficar um dia, às vezes da comida, pessoal. Tem gente que não consegue, pessoal, é impressionante, tem gente que não consegue ficar um dia sem comer. Um dia sem comer. Não consegue fazer um jejum, não consegue ter autocontrole, né? Então é muito complicado, você vira um escravo da comida. Tudo aquilo que te escraviza te domina, pessoal. Coloca isso na cabeça. Bom, e aqui ele fala que a infância se foi. Realmente, a pessoa, a criança, né, o menino, que desde muito cedo já sofre um monte de trauma emocional, já vem com vem com um monte de batalhas para enfrentar, né? Ele amadurece muito rápido. A infância vai embora e na infância, com o corpo de menino, com o psicológico de menino, né? Às vezes tem 12 anos de idade, mas tem que agir como se fosse um adulto de 25. Um menino de 12 tem que agir como se fosse um adulto de 25. Ter a postura e a maturidade racional de um adulto, né? Então é muito triste isso. Não poder viver um pouco da infância, que é uma fase, né, que é onde que a criatividade é aguçada, né? Onde que a criança começa a criar certas iniciativas, né? Que ela pode viver um pouco de felicidade. Isso gera boas programações mentais, né, de bons momentos, né, com a família, com os amigos, com os amiguinhos, tipo, dos passeios, aquelas memórias boas, né, que é muito saudável para a nossa mente, essas memórias, né. Bom, mas continuando o livro aqui, eles vão continuando falando sobre a tragédia, né, pessoal. Quando soube da chacina de minha mãe e de meu pai, fiquei menos tomado pela dor da perda ou medo do meu bem-estar do que pela necessidade imperativa de assumir a posição deles. Pessoal, eu quando perdi meu pai senti a mesma coisa. Eu estou fazendo hoje um podcast mais pessoal aqui, mas é porque, além da dor da perda, morrer é uma situação quando a gente perde um familiar é muito complicado, pessoal, porque você tem várias dores naquele processo, né? E no meu caso ainda foi um pouquinho mais, porque meu pai morreu, ele deixou dívidas, né? Então teve a dor financeira, né? A família teve que vender alguns bens para poder pagar as dívidas do meu pai, porque a gente estava vinculado à empresa dele. Tem a dor de perder a pessoa em si, tem a dor de ter que fazer negociações de processos burocráticos quando uma pessoa morre. Você resolver cartório, você ir lá dar baixa, você ir no INSS, você ir na Receita Federal para dar baixa no nome dele, você tem que ligar para todas as empresas que ele tinha vínculo e fechar todas as contas. Tem todo esse desgaste administrativo, né? E você tem que enfrentar, você tem que dar conta daquilo ali. E também saber o seguinte, pessoal, essa questão mesmo do amadurecimento, acabou. Meu pai era um homem, né, da família, né, era a base masculina da família. Eu sou o irmão mais velho, então agora, querendo ou não, eu sou o homem da casa, eu sou o homem da família, né, o que toma a frente. Então a gente sente aquele frio na barriga, aquele medo de ter que assumir essa posição, sabe? É muito complicado. Então dá para entender exatamente aqui o que Cheone sentiu nesse momento. Mas é um momento que não vai ter jeito. Nós vamos ter que passar por isso e nós vamos ter que ter tranquilidade e maturidade para entender que essa dor faz parte da vida, né, e que a gente deve seguir em frente apesar disso, né? Continuando. Onde estivera eu na manhã em que foram assassinados? Aí os Cheones começam a fazer reflexões aqui e pensamentos de arrependimento. Onde que eu estava na manhã que eles foram assassinados? Será que eu traí meus pais por haver simplesmente culpado pelos meus afazeres? Né? Em vez de estar ali perto da minha família, eu estava tentando vender meus ovinhos ali, eu estava tentando me empreender. E será que eu deveria ter ficado com meus pais, na casa deles, junto com eles, protegendo eles? Por que eu não por que eu não previ o perigo que eles estavam correndo? Né? Por que eu ficava ali
Por que eu não ficar ali de pé do lado do meu pai, armado e possuído pela força que todo homem deve defender, que tem que ter para defender seu lar, defender sua terra, ou morrer honrosamente pelo lar, pela família, né? Como fizeram meu pai e minha mãe. Pessoal, ele começa a ter esses pensamentos e muitas pessoas hoje em dia na vida moderna têm esses pensamentos. Pessoal, esse pensamento é tóxico, esse pensamento é um veneno, pessoal. Você ficar se arrependendo de coisas que você poderia ter feito, sabe? Pessoal, isso é muito tóxico. Aprenda a se perdoar, pessoal. Aprenda a se perdoar. Aprenda a entender que você errou, né? Você aprendeu com aquilo ali e que você não vai errar mais. E olha para frente, espartano. Olha para frente, espartano. Porque senão você vai ficar preso nisso. Ah, eu podia ter feito aquilo. Ah, eu podia ter feito aquilo outro. Pessoal, já passou, já acabou. Segue em frente, bola para frente. Você errou e você tentou dar o seu melhor ali, naquele momento, com os recursos que você tinha, com a cabeça que você tinha, com a inteligência que você tinha, entendeu? Então, naquele momento, era o que dava para ser. Não tinha como ser diferente. Todo o contexto te levou a tomar aquela decisão ou outra decisão, enfim. Se você acha que não tomou a decisão adequada, aprenda com isso e não erre mais. Simplesmente, Jesus fala isso na Bíblia. Pecou, não peques mais e olha para frente e segue em frente. E vida que segue, pessoal. Entendeu? Lavou, tá novo mesmo e segue em frente. Né? Porque senão você vai ficar preso no passado, vai ficar deprimido. Esse sentimento aí, ele vai simplesmente não vai poder impulsionar a sua vida. Entrevista com o Gabriel, entrevistei o Gabriel, nós estamos até fazendo os cortes do vídeo dele agora. Ele fala muito disso. Cara, enquanto eu não perdoei meu pai, enquanto eu não perdoei meu passado, eu não conseguia me abrir para novas possibilidades na minha vida, para novas probabilidades de sucesso, sabe? Para a felicidade entrar na minha vida. Eu simplesmente me fechei na minha amargura, pessoal. Tô até calejando aqui para falar. Né? E assim, realmente você fica tóxico, você fica magoado, você fica ressentido mesmo, sabe? Com esse sentimento horrível, assim, sabe? Então, aprenda a perdoar as pessoas, aprenda a esquecer o passado, aprenda a se perdoar das suas próprias atitudes ruins que você teve no passado e melhore, né? Peça desculpa para quem tem que pedir, né? Se você lesou a vida de alguém, tenta agora retribuir em dobro, fazer o bem para essa pessoa em dobro ou em triplo, né? E tenta ser uma pessoa melhor para o mundo, né? De tal forma que isso vai impactar e mudar a vida das pessoas, né? Todo mundo erra, todo mundo passa por situações complicadas. Eu já errei bastante na minha vida também e hoje eu tento fazer o bem o máximo que eu puder para as pessoas, para que esse bem pelo menos compense um pouquinho daquele mal que eu fiz para os outros, né? No passado. Às vezes a gente faz mal para as pessoas e às vezes a gente nem sabe que está fazendo mal. Isso é muito pior, né? Às vezes você traumatiza uma pessoa achando que estava fazendo bem. Então, eu peço perdão a Deus, essas pessoas que eu possa ter, né, de certa forma, prejudicado, e às vezes eu nem tomei consciência disso, né? Enfim, mas que a gente melhore, que a gente aprenda, e aquilo que tiver no nosso controle, que a gente possa controlar e seguir em frente. E vamos para cima, né? Continuando, pessoal, haviam corpos na estrada, a maioria dos homens também, as mulheres, tinham corpos de homem, corpos de crianças, né? Com a mesma mancha escura de líquido penetrante no solo impiedoso. Os vivos estavam passando ali pelos corpos, que estavam praticamente todo o pessoal que estava passando ali pelos corpos ficavam ali se enchendo ali de dor, né, de sofrimento, de lágrimas, né, vendo aquela situação. Toda a estrada estava imunda, né, cheia de sangue. Muitos ali não tinham sapatos, estavam fugindo das colunas de escravos, nas quais logo seriam recolhidos, né? Mulheres carregavam bebês, alguns já estavam mortos, inclusive, enquanto outras figuras arduídas ali moviam-se imperceptivelmente pelas sombras, né? Transportando algum bem, né, que poderia ser útil. Uma lamparina, um volume ali, né, de versos, alguma joia, alguma coisa desse tipo. Pessoal, eu vou até completar isso aqui. Em tempo de paz, as esposas da cidade andavam, de certa forma, com colares, tornozeleiras, anéis. E agora não se viu nenhuma dessas joias. Estavam escondidas para poder pagar um barqueiro ou comprar um pedaço de pão dormido, né? Porque a miséria começou a chegar ali, né? Acho que o pior de quando uma cidade é destruída é isso. É a miséria que fica logo depois na cidade, né? Você reconstruir isso é muito complicado, né, pessoal? E aqui eu tenho que falar uma parte aqui, que é o seguinte: infelizmente existe, e já falei disso aqui num outro podcast mais antigo, e vou repetir, pessoal. Infelizmente, nos momentos de desgraça, nos momentos mais doloridos, tem pessoas que gostam de se aproveitar dessas situações. Então aqui, gente roubando joia, né?
O outro viu que o outro estava com a casa destruída, que a família estava toda em prantos ali, se aproveitou, entrou no quarto ali, roubou joia, roubou bens de valor, né? Então, assim, sempre tem uns desgraçados que fazem isso. Eu acho que isso é um absurdo, eu acho que isso é uma sacanagem. Jogando para a vida moderna é isso mesmo. Jogando para a vida moderna é aquele caminhão que tomba na estrada e que você, em vez de ajudar, em vez de ajudar a fazer um movimento ali para preservar a carga, não, você vai lá e é o seu primeiro a roubar a carga, né? É uma palhaçada. Então, assim, é se aproveitar da desgraça do outro. É muito triste essa situação, pessoal. E fica aí para a gente refletir, né? Porque, inclusive, vendedores, já falei isso no meu canal, vendedores que se aproveitam, né, da desgraça do outro para vender caixão, para vender lenço, e às vezes fura o olho, cobra 3 vezes mais caro. Aproveita o momento de desgraça ali, igual teve a questão do Covid também no nosso país, vendendo as vaques aí por um valor aí que lucrou em várias indústrias aí, né? Então, assim, tem coisas assim complicadas, né? Que muita gente lucrou demais com a desgraça, com as mortes, né? O sistema de saúde lucrou muito. Então, você se aproveitar disso, você não ter empatia, compaixão pelo próximo é muito, muito complicado. Só pensar em enriquecer através da dor do outro, você é um tipo de ser humano urubu. Isso não é um ser humano, isso é um urubu. Isso é que fica comendo carniça, né? E que se aproveita da carniça alheia ali para crescer na vida. Mas, infelizmente, você está cheio de dinheiro sujo. Tem dinheiro na sua carteira, mas que está cheio de sangue. Essa que é a real aqui do meu canal. Bom, pessoal, continuando então. Eles falaram que começaram a achar alguns pertences, e com esses pertences eles iam trocando por um pedaço de pão, né, por transporte de embarcação, dos barcos que ainda estavam bons, né? E aí eles barravam com as pessoas ali que eles conheciam, só que eles às vezes não identificavam direito, né? Eles não reconheciam, os encontros eram meio apáticos, né? Dava aquela beira das estradas, nos bosques ali, eles trocavam algumas notícias de quem morreu, de quem viveu, de fofoca mesmo, né? Fulano perdeu o filho, o outro perdeu não sei o quê, né? Foram conversando. E a gente vê a questão do ambiente, né, pessoal? Que ambiente desgraçado, né? Que ambiente triste, que ambiente, né? É muito complicado, né? Você ficar num ambiente desse, às vezes você é obrigado a ficar ali. Então, a melhor coisa que poderia ser feita ali é você tentar reestruturar, resgatar a sociedade de novo, colocá-la para o alto, né? Ou às vezes o cara que não aguenta, não tem muito controle emocional, foge mesmo, muda de ambiente, né? Porque a carga ali está muito negativa, né? Então a importância que os ambientes, você vendo toda aquela desgraça ali, aquilo ali machuca demais o psicológico. Então, espartano, se você está num ambiente tóxico e você tem a opção de poder sair daquele ambiente ou de transformar aquele ambiente, ou transforma. Se não conseguir transformar, sai daquilo ali. Entendeu? Se você não consegue transformar o ambiente com a sua energia, com a sua pessoa, com as suas atitudes, com as suas ações, saia daquele ambiente. Você não merece ficar vivendo num ambiente de desgraça, de dor, de sofrimento, né? Senão, igual eu falei no início do vídeo aí, senão você vai ficar num processo de escravidão, né? Então, hoje é minimalismo, a vida é muito curta. Então, não perca seu tempo em ambientes tóxicos, aquilo que suga demais sua energia. Vai buscar um propósito de vida melhor, né? E que tenha, principalmente, a sua saúde mental, coloca ela em primeiro lugar, acima do dinheiro, tá? Saúde mental vale mais do que dinheiro. Você pode ganhar muito mais nessa empresa aí, mas você não vai ter paz. Então, é melhor você ganhar menos num outro emprego, mas ter mais qualidade de vida, ter saúde mental, ter noite de sono, né? Porque não adianta nada você ganhar muito dinheiro e não conseguir nem dormir de noite, de preocupação, né? Isso é muito complicado. Bom, e aí para finalizar, pessoal, o mais lamentável aqui, de novo, eram os animais. Eu vi um cachorro pegando fogo de manhã, ele fugiu, eu tentei pegar o bichinho, ele não conseguiu, acabou escapando, a Diomarcha até me recriminou, para de tentar salvar os animais e tal. Os cavalos ali estavam estropiados, né, pelo cume das espadas ali, sangrando, jazia sobre seus flancos, os olhos cheios de horror, entorpecido, né, os animais sofrendo, tadinho, gemendo de dor, as mulas ali com as entranhas transbordando ali, né, com as azagaias ali em seus flancos, mugindo de dar dó, né, e aterrorizados demais para deixar alguém se aproximar, para ajudar, né. Os animais estavam tão desesperados que mesmo se você quisesse ajudar ali, colocar um ferimento ali, eles estavam relixando de dor ali. Aí ficava até mais difícil. Isso era mais doloroso porque os pobrezinhos dos animais, cujos tormentos se tornavam ainda mais dignos de pena e de ausência da faculdade ali, de compreendê-los. Realmente aqui, pessoal, uma situação assim que eu volto aqui de novo a falar sobre essa reflexão aqui no meu canal.
Os animais não tinham nada a ver com essa guerra, sabe? Eles não tinham nada a ver com ela. Então, assim, os povos lá foram muito cruéis. Eles queimaram a vila, mataram as pessoas, mataram mulher, mataram criança e mataram os animais. Não deixaram nem os animais vivos. E eles que, tadinho, não tinha nada a ver com isso, né? Foram massacrados aqui. Então, eu já falei para vocês, não sejam gado, não sejam animais, não sejam fanáticos. Por quê? Porque às vezes vocês vão estar no meio de guerras que não são suas, que não tem nada a ver com você. Você vai estar no meio de guerras, às vezes por política, às vezes por time de futebol, às vezes por religião. Você vai entrar em guerras que não são suas. E que aquela pessoa que você está defendendo, ou o time que você está defendendo, ou a religião que você está defendendo, mesmo você dando a vida por ela, às vezes ela não vai te proteger depois, ela não vai te salvar. Então, preste muita atenção e seja muito ligeiro nas batalhas que você vai entrar na sua vida, espartano. Entendeu? Eu acho que quando a gente entra numa batalha, a gente tem que entrar com tudo, a gente tem que entrar para vencer. Mas pense muito antes de entrar nas batalhas, porque Sansum fala isso, né? A maior vitória para um guerreiro é justamente ganhar uma batalha, ganhar uma guerra, sem precisar entrar na batalha em si, né? Isso é muito interessante. E para isso, pessoal, tem que ter inteligência, né? Tem que ter um nível de maturidade espiritual, inclusive, acima de tudo que está aí. Então, foi o que eu conversei bastante aí na entrevista com o Rodrigo, né? Que vocês vão ver domingo que vem agora. Foi uma entrevista muito boa. E a gente falou muito sobre os valores cristãos, né, de cristãos. Enfim, a gente colocou muita questão dessas batalhas também, batalhas espirituais que a gente está vivendo hoje. E a gente realmente saber para qual causa que a gente vai lutar, né? Quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos, qual que é a nossa missão e aquilo que a gente defende. Jesus Cristo, eu acho que é uma batalha que vale a pena defender pelo nome de Jesus Cristo, sabe? Entre em batalhas que realmente você vê que aquilo ali tem profundidade, que realmente aquilo ali pode mudar a vida das pessoas para o bem, trazer o melhor para as pessoas, trazer a caridade, trazer o perdão, né? E se for ter que entrar em batalhas na sua vida, que seja nesse tipo de batalha assim, sabe? Para sempre estar ajudando o próximo, nesse sentido, e não de simplesmente ver injustiças aí, né? E outras aí, tenta evitar batalhas por político, time de futebol, direita, esquerda, polarização, tenta evitar isso aí, né? Tenta sempre pensar que antes de um partido político, de um time de futebol, de uma ideologia, né? Porque hoje em dia também a gente está numa guerra ideológica aí, né? Sempre tem um ser humano ali por trás, um ser humano que tem uma vida, que tem um processo, né? Que tem uma vida que às vezes a vida empurrou a pessoa para aquelas escolhas que às vezes você não concorda. Então sempre tenta entender, sempre tenta ter empatia. Foi o que a gente falou muito aí, o Rodrigo aí. Vocês vão assistir esse podcast, eu acho que vocês vão gostar bastante, porque a gente falou muito de empatia, se colocar no lugar do próximo, né? Eu acho que é essencial para a nossa vida moderna. Bom, espartano, espero que vocês tenham curtido esse podcast aí, mais um podcast aí de quarta-feira, e mais história aqui do livro de Esparta. E calma que nós estamos chegando na parte dos espartanos, eu vou bem devagarzinho, entendeu? Nós vamos fazer uma reflexão aqui, tá muito bacana. Nós vamos chegar na parte aqui dos guerreiros de Esparta. Esse livro aqui ele é muito bom, é um livro muito denso. Nós vamos falar de várias personalidades dentro de Esparta, do modo de vida deles. Nós vamos entrar em tudo, pessoal. Não esquenta a cabeça, não. Vai acompanhando aí que devagarzinho, uma hora a gente chega lá e vocês vão curtir bastante. Beleza? Espero que vocês tenham acrescentando aqui essas histórias. E aí? Isso aí, espartamos junto. Comenta aí se gostou também. Se não gostou também pode criticar. Nós estamos aqui abertos, né? Manda bicudo espartano no like, se inscreva no canal, arruma o sininho, compartilha para quem você curte. E é isso aí. Espartamos junto, excelente quarta-feira. Arrum!